cada um dos líderes do povo judeu, desde Moshe Rabbeinu, tem uma lição e uma mensagem a passar para a gente. Óbvio que uma vida inteira não é uma mensagem, são várias mensagens, só que em retrospectiva, quando a gente consegue, depois de centenas, dezenas ou milhares de anos, dependendo do caso, observar ou estudar a vida deles, a gente consegue captar que tem algo que se destaca mais em cada um deles. Nas nossas últimas décadas ou gerações, enfim, a gente teve os Rebes de Chabad, e cada um deles teve vários momentos em que os eventos da vida deles afetaram todo o povo, e isso, de uma certa forma, acaba sendo registrado e comemorado em cada época. Então, o nosso Rebbe, a vida inteira, em todos os Farbrengens, em todas as ocasiões em que o Rebbe falou em público, ele se referia ao seu sogro como Nessi Doreinu, o líder da nossa geração. Ou seja, isso é uma característica de todos os grandes tzadikim, que eles não enxergam a si mesmos como algo à parte, e sim como uma continuação, uma extensão de Moshe Rabbeinu. Então, no fundo, a gente é apenas o Moshe Rabbeinu dessa geração, mas no fundo, a gente está estendendo o trabalho deles para o nosso momento, para a nossa época. O Rebbe anterior é pouco conhecido pela nossa geração, uma vez que ele viveu em outra época, em outro momento da história, tá? Então, é interessante que, para nós, o Rebbe já está meio distante em termos de tempo. A gente está falando sobre 30 anos, praticamente, desde a última vez que a gente viu o Rebbe ao vivo e a cores, vamos chamar assim. Tá? Então, em relação ao Rebbe anterior, a gente tem mais de 70 anos. Tá? O Rebbe anterior faleceu em 1950. Então, para a gente, em termos de tempo, fica muito longe. Por outro lado, se a gente conseguir tentar focar um pouquinho em tudo aquilo que o Rebbe fez ao longo de todos os anos, ele, na verdade, estendeu aquilo que o sogro dele tinha feito. Só que de uma forma que a gente nem consegue enxergar como que aquilo que foi pequenininho na época do Rebbe anterior cresceu tanto na época do Rebbe. Por isso que a gente não tem muita noção de como é que foram as coisas. Então, deixa eu focar um pouquinho no Rebbe anterior. Eu não sei se eu posso resumir, seria muita pretensão na minha parte, tá? Mas o que a gente vê no Rebbe anterior chama-se, em poucas palavras, autossacrifício. Todos os Rebbes, em todas as épocas, inclusive Moshe Rabbeinu, tiveram autossacrifício por todo o povo judeu. Tá? Voltando para Moshe Rabbeinu, só para a gente dar um exemplo, a gente leu em várias partes da Torá que houve um momento em que Deus quis destruir o povo, porque o povo não merecia continuar, por vários motivos, não vou entrar nisso agora, e Moshe Rabbeinu diz, tudo bem, quem sou eu para questionar a Deus, mas se é para destruir o povo, destrói a mim também. Ou seja, eu não estou disposto a ser a continuidade do povo sem o povo. Tá? Então a gente encontra novamente a ideia de que Moshe Rabbeinu está dando a sua vida por todo mundo. E graças a isso realmente não houve esse decreto, não houve essa colocação divina de que a gente deveria deixar ou cessar de existir. Então a gente vê que Moshe Rabbeinu também teve autossacrifício por todo mundo. Tá? E isso é recorrente em todas as épocas. E na época do Rebbe anterior, isso se tornou uma coisa muito mais clara e visível. O Rebbe anterior
começou a sua liderança em 1920. 1920, para quem... 1920 foi quando o Rebbe anterior começou a sua liderança, que durou até 1950. O Rebbe definiu, até um certo ponto, a liderança do seu sogro em 3 etapas. 1920 a 1930, 1930 a 1940, 1940 a 1950. E ele definiu isso como 3 etapas de autossacrifício. De 1920 a 1930 foi uma época de autossacrifício na União Soviética. No auge do comunismo, da perseguição do comunismo contra o judaísmo, foi uma época muito pesada, muito difícil. E quem manteve o judaísmo na Rússia, enfim, em toda a União Soviética, que não era só a Rússia, eram vários países, foi o Rebbe anterior, praticamente sozinho. Ou seja, todos os líderes espirituais da Rússia que conseguiram fugir, fugiram. Fugiram nessa época. Sim. Mas o Rebbe tinha a oportunidade de fugir, tinha a possibilidade de fugir, mas o Rebbe anterior não optou por fugir, e sim optou por: eu vou segurar o Yiddishkeit, o judaísmo, aqui, porque é para isso que eu estou aqui. Tá? A gente não tem noção de como isso é difícil. Os grandes amigos do Rebbe, as pessoas mais próximas e mais íntimas do Rebbe estavam dizendo para ele: esquece, desiste. Sozinho contra a União Soviética. Depois da Segunda Guerra, né? Depois de 18, né? Depois da Primeira Guerra. Antes da Segunda Guerra. Muito antes. A gente está falando do momento em que o comunismo... você tem uma guerra civil dentro da... A guerra foi 39, 45. E a Segunda Guerra? A primeira foi 11 até Desculpa, a primeira. posso falar? Obrigado. Vejam bem, a gente tá deixando... Para mim está muito claro que história não é o forte de todo mundo, nem meu também. Enfim, eu gosto, não posso dizer que não gosto, tá? Mas deixa eu esclarecer já que é necessário. Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Tá? Em 1918, vários países surgiram, novos países, depois da Primeira Guerra, tá? Entre eles, em 1917, caiu o czar, foi assassinado, inclusive o czar da Rússia, e aí foi um caos, foi assassinado depois, desculpa, o czar, depois da Primeira Guerra Mundial, abdicou, e aí entrou um outro governo, aí caiu, teve uma guerra civil. Até 1920, pelo menos, era um caos. Em 1920, o caos na Rússia diminuiu um pouquinho, mas não terminou. Foi só uma época um pouquinho menos caótica, e nesse período faleceu o 5º Rebbe, Rebbe Reshab, 1920, e aí entrou o Rebbe anterior, o sogro do Rebbe, como Rebbe, num período muito complicado da história e do judaísmo naquela época, e vejam bem, no mundo inteiro também. Por quê? A Primeira Guerra Mundial destruiu a estrutura de muitas comunidades. Então, o Yiddishkeit foi junto, o judaísmo acabou indo junto. Se você não tem uma estrutura, você não tem sinagogas, você não tem padarias, você não tem coisas caché, enfim, manter o judaísmo depois fica muito complicado. E isso tudo aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial desestruturou o mundo como um todo, mas principalmente o mundo judaico. E foi nessa época em que o Rebbe anterior começou a atuar como Rebbe, e ele literalmente teve que segurar os caquinhos de tudo que estava meio quebrado e juntar e remontar, o que não foi fácil, mas ele conseguiu colocar dentro dos seus Hassidim, dentro dos seus seguidores, um espírito de combate. Nós vamos lutar e nós vamos
sobreviver a essa crise toda.